sentar, tomar um assento. Quantos vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor? Amém. A palavra que nos transforma, a palavra que nos liberta, a palavra que nos traz salvação. Quando de fato nós ouvimos a palavra e praticamos o que nela está escrito, Deus, Ele traz o renovo em nossas vidas, Ele traz tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Nós vamos falar nesta manhã um pouquinho a respeito de chamado ou escolhido. Amém, igreja? Quem gostaria de ser chamado aqui, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Quem gostaria de ser escolhido, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Existe uma diferença entre ser chamado e escolhido. Nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, o que é ser chamado por Deus e o que é ser escolhido por Deus. Amém, igreja? Depois, sim, nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, o que é, de fato, ser escolhido por Deus. Amém? Convido a amada igreja para abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, nós vamos ler do 8 ao 14. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do 8 até o 14. Essa aqui foi uma parábola que o próprio Senhor Jesus, Ele escreveu, falando a respeito de um rei que ele preparou o casamento do seu filho. Então nós vamos entender o que seria de fato o rei chamando, as pessoas a participarem das bodas de casamento do seu filho. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vamos dar uma pausa aqui. Olha só, o rei, ele preparou a cerimônia de casamento, preparou as bodas, mas o que me chamou a atenção aqui, os meus convidados não eram dignos de participar das bodas. O verso 9 diz assim: Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Guarda isso também no seu coração, gente boa e gente má. Todos foram convidados. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. O verso 11: Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. Ou seja, ali ele não estava preparado com vestes para o casamento. Nós vamos entender um pouco daqui a pouco. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem as mãos e os pés e lance para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 14: Pois muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Meus irmãos, é uma parábola, é uma história. Jesus, ele falava a respeito do reino de Deus, muitas das vezes, por parábolas. Ele contava uma história que simbolizava o reino de Deus. Assim é essa parábola. Esse rei aqui, ele representa o Senhor. E o filho que era para o casamento
é Jesus Cristo. Então, veja bem, aqui ele mandou, primeiro, ele chamou os convidados, e ali os convidados não eram dignos para as bodas. Aí ele mandou os servos deles irem às ruas e chamarem todos os tipos de pessoas para o casamento. Mas ali tinha uma pessoa que estava sem as vestes nupciais. Ou seja, as vestes nupciais é o que você está de fato preparado para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As vestimentas não significa que você está preparado de fato para a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas sim as vestes do coração, o coração puro, um coração sincero diante do Senhor. No livro de Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo, eu não vou falar aqui para não errar, mas ali o Senhor, ele fala que ele vai dar uma veste para cada um, vestes brancas, ou seja, todas as pessoas que alcançarem a salvação, todos aqueles que estarem preparados, eles vão estar com vestes brancas. Agora, como que nós conseguimos ter essas vestes brancas? É praticar o que a palavra nos ensina. Quando nós, de fato, praticamos a palavra e obedecemos o que nela está escrito, automaticamente nós já estamos colocando as vestes para o casamento, que nós somos a noiva de Cristo. Até aí tudo bem, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Exemplo, aqui todas as pessoas, elas são convidadas a participarem das bodas, ou seja, do casamento. Todas as pessoas, independente de quem seja a pessoa, mas sim, todos de fato são convidados para o casamento. Mas nem todos querem participar do casamento. Os convidados do rei, por exemplo, eles não eram dignos. Deu para entender? Os convidados pelo próprio rei não eram dignos. Agora sim, nós vamos entender o que seria chamado. Foi o que o Senhor diz. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que é ser chamado? Vamos entender. Convidar, convocar, chamada divina para participar das bênçãos da redenção. Tá? Todos são chamados para entrar no reino de Deus, para estar na presença de Deus, mas nem todos eles querem isso. Quantos compreendem? Amém. Nem todos querem e nem todos estão preparados para participar das bênçãos da redenção. Escolhido, o que é? Escolher, selecionar, escolher para si mesmo, escolher por amor. Aqueles que são escolhidos, esse foi escolhido pelo próprio Senhor e foi por amor. Nós vamos ver aqui alguns homens de Deus que foram escolhidos de Deus, em especial para fazer a obra, obedecer ao Senhor. Amém? Então veja bem, o nosso patriarca na fé, quem é esse nosso patriarca na fé? Abraão. Abraão, ele foi escolhido por Deus para ser pai de multidões, ou seja, o nosso patriarca na fé, a promessa de Deus na vida de Abraão, ela custou aos nossos olhos, custou a se realizar, mas as promessas de Deus, ela se cumpre no seu
devido tempo. Amém, igreja? Então, veja bem, Abraão, nosso patriarca na fé, Moisés, ele foi chamado por Deus para libertar o povo hebreu do Egito. Agora, imagine só, meus irmãos, se nós analisarmos o chamado de Moisés para libertar o povo hebreu do Egito. Agora, imagine só que grande responsabilidade de Moisés libertar ali o povo, orientar, enfim, comparecer diante do faraó, e ali é uma grande responsabilidade. Mas o interessante disso tudo, quando Deus chama para realizar a sua obra, primeiro, Ele prepara e capacita para fazer a obra de Deus. Meus irmãos, vamos entender algo. É claro que nem todos têm um chamado para fazer a obra de Deus. Uns são chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos são chamados para participar da redenção. Todos são chamados, mas poucos são escolhidos, aqueles para fazerem a obra de Deus. Até aí tudo bem? Davi foi chamado para ser rei de Israel, foi um dos maiores reis que Israel teve. Está dando para entender? Deus, quando Ele chama alguém para a obra, Ele capacita e prepara. Os discípulos foram chamados para pregar o Evangelho. O interessante é que eles não são escolhidos assim aleatoriamente. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados pelo próprio Senhor Jesus, mas o interessante, se nós olharmos no Evangelho de Lucas, o versículo eu não estou aqui lembrado, mas Deus, Ele vai para o monte, passa a noite inteira orando, buscando direção de Deus, e quando Ele desce, Ele escolhe os 12 para fazer a obra dele. Agora, todos os 12 discípulos, eles eram ou estavam preparados? Não, foi na caminhada que eles foram preparados pelo próprio Senhor Jesus para a realização da sua obra. Ninguém nasce preparado. O Senhor prepara aqueles que estão caminhando segundo a sua vontade, ou seja, segundo a palavra de Deus. Está dando para entender? É necessário, para nós sermos chamados e fazer a obra de Deus, de acordo com a vontade dEle, é necessário caminhar segundo a sua palavra, segundo a lei de Cristo. Nós jamais vamos fazer a obra de Deus de forma excelente se nós não entendermos a sua palavra e fazer conforme o que nela está escrito. Até aí tudo bem? Também uma mulher também que foi agraciada, chamada também por Deus para gerar o Filho de Deus. Essa mulher chama Maria. Jesus, Deus, Ele olhou para a vida de Maria e viu graça na vida de Maria para gerar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, veja bem, cada um, especificamente, que foi chamado para uma determinada função. Cada um foi chamado numa determinada função. Quem é chamado por Deus, Ele prepara e capacita. Todos que foram chamados, eles colocaram tipo um obstáculo. Mas Senhor, exemplo Moisés, Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, eu não sei falar direito.
mas segundo alguns teólogos, eles dizem que Moisés, por ele ficar muito tempo em Midian, ali ele perdeu ali o sotaque hebreu. Então, veja bem, isso são especulações, mas uns falam que Moisés era gago, isso aí nós não temos assim uma afirmação. Mas veja bem, quando uma pessoa ela passa muitos anos em outra nação, automaticamente ela vai aprender ali uma outra linguagem. E ali aquela pessoa ela vai perder, tipo assim, até mesmo a sua própria origem, de onde ela veio. Ela não vai saber se comunicar, porque as coisas mudam. Até aí tudo bem, meus irmãos? Tá? Então vamos lá. Quantos aqui sabem quem é Bezalel? Levanta a mão, quem é Bezalel? São poucas pessoas, né, que sabem quem é Bezalel, né? Eu quero falar um pouquinho de Bezalel, por ele ser um pouco desconhecido, né, vamos dizer assim, na palavra, né, no meio dos cristãos. Quando nós falamos de Abraão, todo mundo conhece. Quantos aqui conhecem Abraão? Todos conhecem? Quantos conhecem Moisés? Quantos conhecem Bezalel? É muito pouco, não é verdade? Vamos aprender um pouquinho quem é Bezalel, quem ele foi, quem ele era. Então, vamos, por favor, abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 35. Êxodo, capítulo 35, do verso 30 ao 33. Êxodo, capítulo 35, verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Verso 31, e encheu do Espírito, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeiras para todo tipo de obra artesanal. Veja bem, olha só, um dos pontos que mais nos chama a atenção. Deus escolhe Bezalel e enche ele do Espírito de Deus e deu habilidade. Veja bem, todos que são chamados por Deus, ele é chamado, Deus capacita e Deus dá condições nele para a realização da obra de Deus. Amém? Quantos aqui já sentiu o chamado de Deus? Levanta a mão. Quantos de fato já sentiu o chamado de Deus? Amém. Glória a Deus. Então veja bem, todos nós que somos chamados por Deus para realizar a obra de Deus, é necessário que nós nos colocarmos à disposição para que Deus trabalhe em nossas vidas. Amém? Quem é chamado por Deus, é necessário estar à disposição dele. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, os nossos desejos, as nossas vontades, ela tem que ficar em segundo ou terceiro, às vezes até em último plano, talvez nem possa mais fazer parte da nossa vida. Está dando para entender? Dependendo das nossas vontades. Amém? Isso é, se nós queremos de fato participar das bodas. Se nós de fato queremos participar das bênçãos de Deus na eternidade, onde não vai haver tristeza, não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes. O Senhor, ele diz assim: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Se nós, de fato, nós queremos ver ao Senhor, é necessário santidade. Se nós queremos, de fato, agradar ao Senhor, precisamos acreditar, crer na impossibilidade. A fé é isso, é você crer no que é impossível. Até aí tudo bem? Glória a Deus. Agora eu quero falar um pouquinho o que Bezalel, ele fez, assim, por que Deus escolheu ele, chamou ele para a obra e Deus colocou sobre ele o Espírito de Deus e encheu ele de sabedoria, destreza, deu habilidades, enfim, para fazer tudo isso. Todos nós, com certeza, já ouvimos falar da Arca da Aliança. Não é da Arca de Noé, não. Amém? A Arca da Aliança era onde os sacerdotes, eles carregavam, e ali a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Quando os sacerdotes, eles levavam a arca, e ali a presença de Deus ia com eles. Agora, foi Bezalel quem fez a Arca da Aliança, onde representava a presença de Deus. Agora, imagine só comigo, foi Bezalel que fez a Arca da Aliança. Imaginem só, se Bezalel não tivesse sido escolhido por Deus, e também se ele não tivesse recebido as habilidades de Deus para a realização da sua obra. Imagine só o que seria da Arca da Aliança. Ela seria um simples objeto, não como assim, algo sagrado na época, para levar a presença de Deus. Então veja bem, no capítulo de Êxodo, capítulo 37, não precisa abrir não, que nós vamos entender um pouquinho. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, e assim vai. Então foi Bezalel que fez a Arca da Aliança. Está dando para entender? Agora, o que tinha dentro da Arca da Aliança para simbolizar a presença de Deus? Tinha a vara do Arão, as tábuas da lei, e mais o quê? O maná. Agora vamos entender essas três coisas. O que seria as tábuas da lei? As tábuas da lei simboliza exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Mas como assim? João, capítulo 1, fala que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus dentro da Arca da Aliança. O maná, o que seria o maná? É o pão vivo. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Jesus também estava dentro da arca. E a vara de Arão. A vara de Arão, quem é a vara de Arão? A tua vara e o teu cajado me consolam. É a palavra de Deus. A palavra de Deus também simbolizando dentro da Arca da Aliança. E ali, aonde a Arca da Aliança, ela ia, o povo era abençoado, o povo era transformado para a glória de Deus. Amém? Agora veja bem, nos dias de hoje, meus irmãos, nós é quem fazemos a função da Arca da Aliança. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que o próprio Senhor Jesus habitando dentro de nós. Hoje somos nós quem levamos a presença de Deus. Nós não precisamos de nenhum objeto
para levar a presença de Deus, mas sim, para nós levarmos a presença de Deus, é necessário que nós sermos cheios do Espírito, fazendo a vontade de Deus e na presença de Deus. É dessa forma que nós levamos a presença de Deus àqueles que necessitam. Amém, igreja? Quantos aqui querem ser escolhidos pelo Senhor? Amém. Quando nós somos escolhidos, nós levamos as boas novas. Quando nós somos escolhidos, nós somos capacitados e preparados pelo Senhor na realização da sua obra. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Glória a Deus. Vamos ver uma escolha. Vamos ver também uma escolha de Deus para fazer um trabalho simples aos nossos olhos. Amém? Um trabalho simples aos nossos olhos. Por favor, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, verso 1. Olha só o que aqui diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Veja bem, aqui os discípulos, os judeus de fala grega, de fala hebraica, eu não quero entrar nesse contexto, eu quero sim trabalhar em cima de uma necessidade que era a mesa das viúvas. Na distribuição diária de alimento, elas estavam sendo esquecidas pelos próprios discípulos. Aí olha só que interessante, o verso 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Aí veio aqui a solução. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Meus irmãos, é um serviço do Senhor servir à mesa das viúvas? É claro que sim. É um serviço tão importante como pregar a palavra de Deus, como fazer qualquer outra atividade no chamado de Deus para as nossas vidas. Você levar o alimento é necessário, você preencher essas qualificações, como diz aqui a palavra de Deus. No verso 3, está assim, ó, no verso 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, primeiro, de bom testemunho, para servir a mesa das viúvas. E será que é necessário dar bom testemunho? Glória a Deus. Cheio do Espírito também é necessário para servir a mesa das viúvas? É necessário isso? Sim, porque a Bíblia está dizendo isso aí. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Até aqui tudo bem?
Então, veja bem, para nós fazermos a obra de Deus, é necessário, de uma forma geral, para servir uma mesa de uma viúva, é necessário ser cheio do Espírito, dar bom testemunho e ser sábio. Amém? Agora eu quero aqui lembrar alguma coisa, né, para as nossas vidas. Lembrando que você ser sábio, isso não significa você ser letrado ou ser intelectual. Você ser sábio é você saber entrar e saber sair de maneira que agrade a Deus. O conhecimento, tem várias pessoas que são cheios de conhecimento, mas não têm sabedoria. Quantos me entendem? A falta de sabedoria de Deus na vida de muitos é que leva muitas pessoas à ruína. Às vezes, uma pessoa, porque ela fez faculdade, fez doutorado, fez pós-doutorado, mas não tem sabedoria. A sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria, ela vem de Deus. O conhecimento das coisas aqui desse mundo é numa sala de aula. Agora, quando nós, de fato, queremos ser sábio para fazer a obra de Deus, somente nele, somente Ele pode nos dar sabedoria e entendimento para a realização da sua obra. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, veja bem, esses principais requisitos é necessário para fazer a obra de Deus, independente dela qual seja. Exemplo, aqui tem um serviço de ação social, que é feito pela irmã Nayara, a esposa do irmão Léo, não é isso? Imagine só se a irmã Nayara não fosse cheia do Espírito, de sabedoria e de entendimento na realização da obra. Tenho certeza que ela, para fazer a distribuição dos alimentos, ela ora a Deus, e Deus multiplica os alimentos, e Deus dá a direção para cada família que está necessitando de uma cesta básica ou de alguma coisa que a família está necessitando. Por isso que é necessário, meus irmãos, ser chamado, nós precisamos também ser cheios do Espírito, de bom testemunho e de sabedoria. Amém, igreja? Exemplo, é claro, meus irmãos, que nós precisamos ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, mas não adianta nada se nós lermos a palavra de Deus e não praticarmos o que nela está escrito. Nós jamais vamos ser um cristão que de fato agrade a Deus, ou seja, aqueles que de fato são escolhidos para fazer a obra. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus de capa a capa, mas não praticam o que nela está escrito, isso não adianta nada. Se nós lermos a palavra e praticarmos o que nela está escrito, você é um forte candidato a ser escolhido por Deus para a realização da sua obra. Amém? É necessário ler e praticar o que nela está escrito. Aí está aí, tudo bem? É claro, meus irmãos, que todos aqueles que são chamados também para pregar o Evangelho, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Assim como o rei pediu lá aos seus servos, vão por todos os lugares, chamam as pessoas, convidem para as bodas. E tem muita gente, muitos cristãos nas praças, chamando as pessoas ao arrependimento para participarem das bodas. E são poucos, de fato, que realmente querem ouvir e querem praticar o que nela está escrito. Agora vamos
vê um conselho do apóstolo Paulo para todos aqueles que foram chamados por ele. Colossenses capítulo 3, verso 12. Colossenses, o chamado, esse aí é um convite para todos nós, amém, igreja? Todos aqui são chamados? Amém? Tá? Então, esse conselho aqui é para nós. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam de profunda compaixão. Amém? Bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Até aqui por enquanto. Veja bem, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ou seja, se nós somos templo do Espírito Santo, Jesus, ele é a palavra de Deus habitando dentro dos nossos corações. Amém? Aí sim, nós vamos fazer exatamente tudo de acordo conforme o Senhor, ele quer que nós sejamos. Amém? Se Cristo, a palavra de Deus, ela não habitar em nossos corações, nós jamais vamos saber o que Deus espera de nós, o que nós devemos fazer para fazer, de fato, a vontade de Deus. Nós jamais vamos entender. Nós sabemos o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, pela sua palavra, pela sua escritura. Não é um revelamento que vai trazer aqui para nós, olha, eis meu filho aqui, eu espero isso de vocês. Deus pode fazer isso? É claro que sim, mas a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus é a revelação de Deus para as nossas vidas. O interessante, quando você compra qualquer aparelho eletrodoméstico, eletroeletrônico, enfim, ele não vem com manualzinho? A palavra de Deus, ela é o nosso manual. Amém? A palavra de Deus, ela é o nosso manual. Se nós não obedecermos, né, o nosso manual, nós vamos dar defeito rapidinho. Não é? Exemplo, quando você compra um carro, você tem que trocar o óleo de tantos em tantos mil quilômetros, você tem que fazer manutenção de não sei o quê, manutenção de não sei o quê, não é verdade? Assim também somos nós. Nós precisamos passar pela manutenção todos os dias. Amém? É todos os dias. Amém? Tá? Quando de fato nós lemos a palavra, nós lemos o nosso manual, nós já estamos aptos com a manutenção em dia, dificilmente nós vamos dar alguma pane, algum defeito. Nós damos defeito quando nós não lemos o manual que é a Bíblia Sagrada. Se nós queremos entender, está lá no livro de Filipenses, primeiro, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, vosso entendimento,
Amém? Tá? Então veja bem, a paz de Cristo todo mundo quer, não é verdade? Se nós não lermos o manual e praticarmos o manual todos os dias, nós ficamos vulneráveis, podemos dar defeito a qualquer momento. Amém? Até aí tudo bem? Então, aqui no livro de Colossenses, capítulo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. O interessante é a forma carinhosa que Deus nos chama. Chama povo escolhido, povo santo e amado por Cristo. Revistam-se, nós precisamos nos revestir de profunda compaixão. O que é você ter compaixão? Alguém necessitado, você se compadecer por ela em ajudar. Meus irmãos, nos dias de hoje, isso é comum acontecer dentro da igreja? Quem acha que sim, levanta a mão. São poucas pessoas que acham. Isso aqui é um erro que nós cometemos. Se nós vemos alguém que está necessitado, é necessário nós compadecermos daquela pessoa e ajudá-la no que for necessário dentro da condição. Está dando para entender, meus irmãos? Profunda compaixão, bondade. O interessante aqui, bondade. Isso eu lembro muito do meu pai, ele já está no Senhor há 20 e poucos anos. Ele falava sempre assim comigo, foi logo no início da minha conversão. Ele falou assim: meu filho, você ser crente não é ser bobo. Você ser bom, você não precisa fazer tudo que as pessoas necessitam, mas sim, é o Espírito Santo que vai te dar a direção para fazer de forma correta. Está dando para entender? Tá, veja bem, como que nós devemos entender? Existem pessoas que de fato necessitam de ajuda, mas só que tem pessoas que já não necessitam de ajuda e tem uma estratégia para pedir ajuda, porque sabe que todo cristão ele tem essa compaixão em querer ajudar e vai ajudar de alguma forma. Tem pessoas que usam de artifícios para ser beneficiado, porque sabem que o povo cristão ele tem esse coração voltado para abençoar. Mas nós precisamos, como templo do Espírito, ter o discernimento se é para ajudar ou não. Deu para entender? Glória a Deus. Bondade, humildade. Exemplo, meus irmãos, a humildade, tem muitas pessoas que acham que a humildade está na condição da vestimenta. As pessoas se vestem de uma maneira tão simples, com roupa rasgada. A roupa rasgada hoje está na moda, né? Mas tem pessoas que vestem a roupa suja, enfim, né? Acha que, olha, que pessoa humilde. A humildade não tem nada a ver com vestimenta, a humildade é no coração. A humildade é você considerar o seu próximo superior a você. Isso é humildade. O interessante é que tem pessoas que por ela ter um certo grau de conhecimento, às vezes ela deixa a pessoa constrangida, né, na maneira de conversar. Exemplo, quando você souber que alguém não tem assim, um bom conhecimento na palavra, fala a linguagem dela o mais próximo que puder, para você trazer bem-estar para ela ter confiança em você. E assim vai falando, para que ela também, realmente, ela venha crescer. Até aí tudo bem?
humildade, mansidão e paciência. Isso aqui eu acho que poucos cristãos têm isso aí, né? Mansidão e paciência, não é verdade? Tem pessoas que perguntam 10 vezes para você, o que é isso? É a mesma coisa, mas você tem que ter paciência com ela. Amém? Precisamos ter paciência em todas as áreas, porque existem pessoas e pessoas. Nem todos, né, têm a facilidade de absorver, né, o que uma pessoa necessita, o que outra necessita, enfim. Mas, de fato, nós precisamos sempre ter paciência com todas as pessoas, independente. Só no fato de nós sermos templo do Espírito Santo, do Espírito Santo habitando em nós, automaticamente nós vamos exalar todas essas qualidades. Paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Suportar. Deixa eu ver aqui, que eu me perdi aqui. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas uns dos outros. Você já viu aquela pessoa que, olha, o meu santo não bate com a dela, daquela outra pessoa? Já viram isso? Meus irmãos, independente de quem seja, suportem em amor, ame independente de qualquer situação, ame, perdoe, amém? Fulano falou mal de mim, né? Não, eu não perdoo e também não, tem que perdoar, isso é palavra de Deus, principalmente para nós que somos escolhidos por Deus para realizar a sua obra. Até aí tudo bem, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, vamos falar a respeito dos que todos os que fazem a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus, é necessário preencher aqueles 3 requisitos que os discípulos orientaram para escolher os 7, ou seja, aqueles para servirem às mesas. O que seria esses 3? Quem lembra? Veja bem, ser cheio do Espírito, sabedoria, amém? Nós precisamos ter, de fato, essas qualificações para fazer a obra de Deus, que senão, em vez de nós fazermos a obra de Deus, nós vamos escandalizar. Se nós não dermos um bom testemunho, nós vamos escandalizar em vez de fazer a obra. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, como que nós vamos aconselhar aquelas pessoas que necessitam de um conselho? Como que nós vamos ter crédito, se nós não darmos um bom testemunho? Está dando para entender, meus irmãos? É necessário nós preenchermos essas qualificações para a realização da obra de Deus. Amém? Meus irmãos, nós que somos chamados por Deus, como Paulo falou aos Colossenses, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de todas essas coisas que nós já falamos: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suporte uns aos outros, amém? Aí depois sim, o verso 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo.
porque a palavra é quem vai te dar a direção, o que falar. O aconselhamento que a pessoa ela necessita, nós vamos aconselhar na palavra. Salmo 119, verso 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Tá? Como que nós vamos dar a direção se nós não temos a lâmpada? Como que nós vamos, indicar o caminho se nós andamos em trevas? Nós não temos condições nenhuma se nós não preenchermos essas qualificações. Amém, igreja? Meus irmãos, que o Senhor, Ele nos ajude a ser preparados, lapidados pelo próprio Senhor para realizar a sua obra. O Senhor, Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer, mas nele nós podemos fazer e realizar todas as coisas. Amém, igreja? O bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria, é fundamental para as nossas vidas, meus irmãos. Isso me faz lembrar aqui, tem pessoas que falam: minha mão direita, ela não é convertida, mas a esquerda é. Esse não é convertido. Já ouviram isso não, esse ditado aí? Ele não é convertido. Ele não pratica o que nela está escrito. Se alguém bater na tua face, você tem que virar a outra. É mais difícil. É difícil ser um cristão, não é verdade? É difícil ou não? É. Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio no que nela está escrito. Amém? Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, papai. Senhor, nós aprendemos mais da tua palavra, Senhor. Pai, nós sabemos, papai, que ainda habitamos em um corpo que ainda é corruptível, Deus. Mas necessitamos, Senhor, do teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, fazer tudo conforme está escrito, Senhor, na sua palavra. Nos ajude, Senhor, a ter amor para com as vidas. Nos ajude, Senhor, a ter a Tua palavra, Senhor, em nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, ensinar, Senhor, de acordo com a Sua vontade, de acordo com o Teu querer. Não da forma que nós achamos, ó Deus. Ó Senhor amado, eis aqui as nossas vidas, Pai. Apresentamos, Senhor, diante do Teu altar, Senhor. Cuida das nossas vidas, Pai. Nos ajude, Senhor, a estar sempre, Senhor, alinhados com a Tua palavra. Pai, como está escrito, Senhor, na Tua palavra: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a pedir ao Senhor o que o Senhor quer e espera, Senhor, de cada um de nós. Nos ajude, Senhor, nesta manhã, papai. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus.